Vamos lá, tem a pergunta aqui do Matheus. Ele mandou: boa tarde, Petri, Caio e Regis. Gostaria de saber se você só pudesse escolher um álbum para ouvir pelo resto da vida e não pudesse ouvir nenhuma outra música, qual álbum seria? Não, essa é uma possibilidade absolutamente inexistente. Não tem isso. Eu vou ouvir um disco pelo resto da minha vida. Não, isso aí não... Eu nem considero isso como algo hipotético. Não. As pessoas ficam fazendo essas perguntas. Se você pudesse levar não sei o quê, blá, blá, blá. Não tem. Não existe essa coisa de ouvir um disco só pro restante da vida. Eu quero brigar com ele de novo aqui sobre outra coisa agora. Mamonas. O que tem? Vi no Vilela dizendo que era ruim. Mamonas é ruim. Era bem ruim. Eu acho muito bom. Não, tudo claro. Qual é a sua idade? 32. Pois é, então. Você era criança quando o Mamonas surgiu. Mas tu acha que é só nostalgia? Só nostalgia. É zero... Zero. Ser algo legal. Não, zero. É memória afetiva. É só isso. É só isso. Porque os Mamonas, eles surgiram... Isso eu quero. Tem suquinho aí. Qualquer um aí. Dá outro. Laranja. Tem um disso aqui, dá qualquer um aí, suco verde. É memória afetiva. Porque o grande... Eu que porra! Demorou, hein? Tava vendo que não ia aparecer nada aqui. Que negócio é esse? É nossa última refeição proporcionada pelo iFood, que tava nos abandonando. Sem problema. Obrigado pelo pão de queijo iFood. O grande mérito dos Mamonas Assassinas foi justamente, e eu falo aqui o que eu falei lá, né? Foi exatamente fazer com que as crianças pedissem instrumentos no Natal. Todo mundo ficou com vontade de tocar guitarra, igual os caras dos Mamonas. Crianças. Era um som engraçado? Não. Não é engraçado pra quem é que não? Sabão cracrá. Qual é a graça de sabão cracrá? Qual é a graça de Brasília Amarela? A não ser que seja pra criança. Zero. Mas são as duas piores, né, pô? Tu pegou as duas piores. Pois é. Vira. Não é engraçado? Não é. Robocop gay. Também não. Zero graça. Jumento Celestino. Zero graça. É engraçado pra quem era criança. Boys Don't Cry. Não. Boys Don't Cry. Olha esse título, é maravilhoso. Zero graça. Cabeça de Bagre 2. Baita música. Olha a quantidade de músicas que você lembra dessa época. Lá vem o alemão. Olha a quantidade de músicas que você lembra dessa época que foram importantíssimas pra tua infância. Mas cara, você tem idade pra ser meu neto. Então, pra mim, eu reconheço que pra quem era criança era um negócio incrível. E foi a porta de entrada pra um monte de gente. Mas como que era pra criança se tinha tanta referência do mundo adulto? Que a criança nem sabia o que estava acontecendo. Até parece que esse tipo de humor chulo não fazia parte do mundo das crianças na escola. Suruba. Eu lembro que tinha matéria do Fantástico entrevistando as crianças na creche e elas não sabiam o que era suruba. E elas estavam tentando entender o que era suruba. Tem uma matéria clássica aí na internet, deve ter até hoje. Eles não sabiam o que era suruba. Ficaram curiosos depois. Então. Mas quem tava entendendo eram os adultos, pô. Você esquece também? Espera aí, pô. É muito ruim, né? O iFood manda comida, tem que conversar e comer ao mesmo tempo. Você tem que entender também uma coisa que é importantíssima. Tem essa indignação dos pais, sempre foi um dos melhores caminhos para você fazer sucesso. Você pega o rock and roll, era um negócio que indignava os pais. Imagina, Beatles, que esses caras cabeludos? Você pegava a bossa nova, era um negócio que indignava os pais. Porque era gente cantando baixinho. Exatamente o contrário. Um dos grandes meios de você fazer sucesso, de qualquer gênero, é você indignar a geração anterior. Mas isso não é proposital no caso dos Mamonas. Os Mamonas foi muito natural o que aconteceu ali. E meio que foi num... Claro que era proposital. Claro que não, pô. O Mamonas, eles tinham lançado Utopia. Que era uma bosta. Que era música séria, chata, arrastada. Isso. Aí um dia de noite eles mostraram umas músicas que eles tinham lá pro produtor do Rick Bonadio. O cara viu, caralho, isso aí é engraçado. Grava aí. Aí o Rick Bonadio chegou no dia seguinte, viu, caralho, é engraçado mesmo, vamos produzir. Isso é muito ingênuo, meu. Isso tá na biografia oficial do Rick Bonadio, Regis. Isso é muito ingênuo. Qual é? Então me diz qual é a... Tudo tem uma conspiração. Tudo... Isso é muito ingênuo. Eu quero saber então a história real dos Mamonas, assim. Aquilo lá foi tudo pretencioso. O Rick Bonadio teve uma importância
fundamental, sem sombra de dúvida. Mas ele enxergou ali um negócio que ninguém estava fazendo. E muitas vezes o tino do produtor é ele perceber quanto um determinado artista ou banda pode fazer algo que ninguém está fazendo. A história da música está repleta desse tipo de coisa. Então, você achar que todo um repertório de um disco foi feito de maneira natural e sem pensar... Sim, não é todo. E não foi todo feito assim, porque... Todo disco foi feito assim. Não, O disco do Mamonas Assassina, todas as músicas têm o mesmo viés engraçado, claro. Meio sacana. Sim, mas eles tinham 3 músicas que foram as que eles gravaram. Ó, a história é a seguinte: eles iam lá gravar Utopia e não tava rolando, tava chato. Estavam tentando gravar Utopia. O Rick Bonadio diz lá no livro que era meio cópia de Titãs, não tava rolando. E aí, nos bastidores da gravação, eles eram muito engraçados. Aí eles entravam no estúdio pra tocar aquela tristeza. Aí, um dia de noite, eles ficaram lá no estúdio, os caras dos Mamonas, o Dinho, a galera. O Rick Bonadio foi pra casa dormir. No dia seguinte ele chega no estúdio e um dos funcionários dele fala, ó, eles estavam aqui, a gente começou a zoar e gravou essas 3 músicas aqui, que era Pelados em Santos, Robocop Gay e mais uma, ou era só essas 2. Aí que ele viu, caralho, tem alguma coisa aqui, é isso que vocês têm que fazer, não é Utopia. A partir daí sim, as outras faixas foram produzidas nessa levada. Você acha sinceramente que alguém iria gravar alguma coisa sem a presença do produtor? Cara, mas no livro ele explica lá como é que era meio que uma gravadora iniciante ainda, ele podia ir pra casa, tinha o sócio dele que ele confiava, ficava lá. Sim. Era meio que fica aí no estúdio aí. Fica aí. Mas é assim que funciona. Já gravou em estúdio de garagem? Pô? Fica aí. Não, então deixa eu entender, tem uma conspiração por trás. Não. Existe uma história por trás. A gente passa um álcool gel. Não. Existe uma história por trás. Uma das máximas que a gente tem no jornalismo musical é: quando a lenda é melhor que a realidade, publica-se a lenda. Mas é uma lenda meio merda. O Rick Bonadio foi embora e a gente ficou aqui. Não tem lenda aí. Tem uma história muito boa. Uma história que passa uma manifestação genuína de... Vamos gravar um negócio aqui que depois vai ser apagado. Claro que não. Dizendo que ele chega a ser meio cinematográfico, assim, né? Mas não é. Se tu me dá essa sinopse aí, eu... Não é incrível. O produtor vai embora... Não, ele discordou. Tu discordou dele. Tu concordou? Não, com quem tu tá aqui? Não, eu tô entendendo a ideia dele. Ah, tá. Mas não é uma história cinematográfica. É uma merda essa história. Não, é que porque no imaginário... Não, a história é boa. É uma merda. Não. A história é boa. A história é uma merda. muito A história é uma merda porque você era moleque. Não, E calma. ouvi essa... Não, A história é boa. Não, eu li essa história agora. A história Eu é comprei boa. o livro. Não, a história é boa, cara. Tipo, tô produzindo um negócio aqui que não tá legal. Vou pra casa, não sei o que. E aí os músicos, olha, vamos aproveitar. O dono do estúdio tá fora e vamos gravar 3 músicas a gente aqui. Aí a gente apaga depois. Não, mas não é assim. Não é essa Ele coisa... manda mais um pão de queijo, tá bom. Dessa coisa maquiavélica aí, pô. Não é maquiavélica, cara. Não existe maquiavelismo. Existe um não romantismo. Mas é que não, a história não é romântica. Aí Não, romantismo que eu digo... Romantismo de você achar que... Eu entendi. Que tem uma coisa de espontaneidade. Não tem, cara. Não tem. Então, qual é a história verdadeira? Como é que ela é? Qual é a vibe dela? A história que eu sei... Bom, desculpa, viu, gente, mas... vou falar de boca cheia antes. A história que eu conheço foi que eles levaram o disco do Utopia, que era uma merda, e levaram o que eles pretendiam fazer. Porque acontece? O Rick Bonadio sempre foi um cara que trabalhou com gente que pretendia ter uma carreira. Aconteceu isso com o Charlie Brown. O Rick Bonadio... Eu lembro nitidamente do dia que o Rick Bonadio trabalhava na Virgin, e a gente tinha a revista lá, e ele falou, pô, ó, tem uma banda bem legal, é Charlie Brown Jr. aí. Vai, vamos ouvir. E pra molecada, pra som de molecada era legal. Então o Rick Bonadio, ele trabalhava muito com postas. E o Rick Bonadio é um cara que ele mesmo admite isso. Ele fala, cara, eu produzo 10 bandas, cara. Uma eu acerto. E isso é realmente a trajetória de um produtor. Quando a gente pensa em produtores lendários aqui, eles cometeram muitos erros. O George Martin era um produtor de disco de comédia. E surgiu essa oportunidade. Utopia queria gravar o segundo disco com o Rick Bonadio. Sim. E tava gravando. E levaram uma demo. Uma merda. Eles nem chegaram a gravar. E aí o Rick Bonadio chegou pros caras e falou assim, meu, vocês são uns caras engraçados. Vocês são divertidos, bicho. Tentem fazer uma música que expresse o que vocês são realmente. Não que vocês
pretendem ser. E aí os caras fizeram uma demo com algumas dessas músicas, provavelmente umas 2 ou 3, nesse viés mais engraçadinho. Por quê? Porque o tipo de humor que eles tinham no estúdio era um humor meio abestalhado. E o Rick Bonadio, espertamente, falou, cara, tentem seguir essa onda de vocês. Então, até onde eu sei, essa história de, nós ficamos aí de madrugada enquanto o Rick foi embora, não sei o que. Não, imagina. Mas e aí, tu acha que a qualidade do trabalho, musicalmente falando, é ruim? Não, eles tocam muito bem. Todos eles tocavam muito E bem. o Dinho cantava pra caralho. Não cantava pra caralho. Ele cantava o suficiente para... Era um bom vocalista. Acima da média. O bom guitarra, o bom músico, o cara melhor ali, o melhor do tempo, o cara mais eficiente era o guitarrista. Bento, né? O Beto. Uhum. Ele era o cara. Então, o que acontece? Qual que você perguntou mesmo agora? Se a qualidade do trabalho... A qualidade da execução, ok, eles eram bons músicos, ok. Agora, o grande mote do Mamonas Assassinas foi que ele foi embalado especificamente para o mercado infantil, que era um mercado muito lucrativo. Os discos da Xuxa provaram isso. Assassinas, você tinha os discos da Xuxa, que venderam muito. Até porque eles foram lançados numa época em que um plano econômico no Brasil fez todos os artistas venderem muito, milhões, bicho. De RPM, só pra contrariar, todo mundo. Tô indo em diversos... Então, bicho, estrategicamente falando, e os discos da Xuxa provavam isso, que o mercado infantil gerava uma grana muito grande, porque os pais compravam as coisas. Era como, você comprar um disco da Xuxa pra uma menina é como você comprar uma boneca. Uhum. O que é ruim ali, então? Aonde? No Mamonas. O que é ruim? O que é ruim é que é um tipo de música que não tem a menor graça, o menor apelo pra quem era adulto. A não ser que o adulto tivesse uma mente infantilizada. Entendi o teu ponto. Entendi. Sacou? Entendi o teu ponto. A Boys Don't Cry é uma baita música. Não, E não é. muito engraçado. Não, não é. E é um trocadilho bem fraquinho. Mas pra época não era original? Pra criança era bem legal. Mas como é que uma criança vai entender Boys Don't Cry? Ele não entende nem o conceito de ser corno, uma criança. Você que pensa. Caralho. Vira. O criança não sabe o que é um português. Fica passar a mão na bunda e não comer ninguém. A criança não sabe o que é isso, pô. Ele achava que ia comer Pac-Man. Pac-Man, comer o fantasminha lá. Qual você acha que era a faixa etária do público dos Mamonas Assassinas? Eu sei que era que foi um fenômeno com as crianças. Eu sei que foi, mas aí tu vai ver eu fui... Crianças de que idade? Era de 5 a 12, não era? Era o quê? De 9 a 16. Ah, tá. Então é melhor do que eu achava que era. Mas depois de adulto que eu fui entender o que esse cara tava falando. Quem tinha 13, 14 anos já sabia do que estava falando. Naquela época, Bom, mas Mamonas era do caralho, né? Foda. Pra você. Vamos... O cara tá tentando ainda. Sim. Eu tô descobrindo que ele tá tentando me hipnotizar, sabe? Mamonas era do caralho, Mamonas. Mas o baixo Aí de fica o 1406... Não, mas o baixão dos Mamonas era do Samuel, era foda. Não, eles eram bons músicos. Tá tô dizendo. querendo se livrar de você. É. E o Júlio também, quando ele... Ele tá tentando dar uma enrolada em mim aqui, mas meu amigo, eu sou macaco velho. O Dinho, quando metia aquele... Lembra que ele imitava o Netinho no Lá Vem o Alemão? Aquilo lá era muito engraçado. Não era. Vai lá, alguma pergunta. Vamos lá pra pergunta do Marvin.